Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos conhecer uma pesquisa da Embrapa Semiárido que desenvolveu o primeiro porta-enxerto de goiabeira resistente ao nematóide das galhas. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa Semiárido, o José Mauro. Olá, José, seja bem-vindo. É uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Obrigado, Tiago. Nós da Embrapa Semiárido é que agradecemos pela oportunidade de ampliar a divulgação do nosso trabalho. Bom, então eu gostaria que você falasse para a gente aí como foi desenvolvida essa pesquisa e o que ela traz aí para os nossos produtores. Certo? É, o porta-enxerto que a Embrapa Semiárido conseguiu reunir esforços para desenvolver e oferecer aos produtores de goiaba no Brasil, ele veio do cruzamento de um araçazeiro resistente ao nematóide das galhas da goiabeira com uma goiabeira. O araçazeiro foi coletado no estado de Roraima e a goiabeira de origem não comercial foi coletada aqui mesmo no estado de Pernambuco. Essas duas plantas foram cruzadas e do cruzamento desse araçazeiro com essa goiabeira, obtivemos o que conseguimos disponibilizar aos produtores de goiaba como sendo o porta-enxerto BRS Guaraçá, para viabilizar a produção de goiaba em áreas que se tornaram inviáveis ao cultivo dessa frutífera por causa do ataque, por causa da ocorrência no solo desse nematóide que é tão destruidor para a cultura da goiabeira. Pois é, ao longo da nossa conversa de hoje, José Mauro, nós vamos falar muito sobre isso, sobre o que é esse nematóide, a forma como que ele vai ser combatido. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse para a gente como é que funciona de fato, então, esse porta-enxerto da goiabeira, uma novidade que vocês aí da Embrapa estão apresentando para os produtores de goiaba aqui do Brasil. Sim, esse porta-enxerto ele apresenta como característica principal a resistência ao nematóide das galhas da goiabeira. É importante que o produtor entenda que ele não é imune ao ataque do nematóide. Algum ataque poderá acontecer no campo, mas esse ataque tem sido mostrado pela experiência de avaliação do porta-enxerto em condições de solo infestado pelo nematóide, que a infecção que acontece não é causadora de nenhuma limitação ao processo de produção da goiabeira. Então, além dessa resistência que o porta-enxerto apresenta ao nematóide, ele ainda tem como vantagem que os araçazeiros sozinhos não apresentavam a grande compatibilidade de enxertia com as cultivares, com as cultivares de goiabeira comerciais. Então, ao se fazer o enxerto de uma cultivar comercial sobre o BRS Guaraçá, observa-se uma perfeita cicatrização do ponto de enxertia, o que é fundamental para o desenvolvimento comercial, produtivo da goiabeira em condições de campo. Pois é, eu gostei muito do que você falou agora pra gente, ô José, porque quando a gente traz essas novidades aqui no canal AgroMais, os produtores eles acabam às vezes confundindo. Né? Não quer dizer então que é um porta-enxerto que vai combater essa doença, ele só é imune. Muita gente pensa que não vai mais acontecer nada ali no campo e é totalmente diferente disso. Vocês colocam no mercado uma cultivar que é imune a esse tipo de doença que tem avassalado aí todas as produções de goiaba para onde ele chega, né? É muito bom a gente deixar sempre claro isso, do fato do combate e da imunidade, não é isso? Exatamente. Tiago, só esclarecendo um pouquinho, porque acaba entrando na questão conceitual, na área de doenças de plantas, a gente caracteriza o material imune como sendo aquele que não permite qualquer multiplicação do agente causador de doença. Então, nós não podemos dizer que o porta-enxerto da goiabeira é imune, mas sim resistente, porque a gente vai observar que alguma multiplicação do nematóide pode acontecer nas raízes do porta-enxerto,
Mas, como eu disse anteriormente, essa multiplicação não é suficiente para inviabilizar o uso do porta-enxerto como uma estratégia de manejo do nematóide nas áreas de produção. E por que também que eu me refiro a uma das estratégias de manejo? Porque é interessante a gente deixar muito claro para o produtor que manejo de nematóide não se refere à adoção de uma única estratégia de controle, mas sim a um conjunto de estratégias. Então, o produtor precisa estar ciente, precisa estar bem informado de que o porta-enxerto é uma ferramenta fundamental para viabilizar a continuidade do processo produtivo de goiaba numa área infestada com nematóide. Mas isso não o dispensa de tomar outros cuidados, como, por exemplo, com a irrigação da planta nas áreas que a irrigação é necessária, as corretas adubações, o correto manejo fitossanitário, ou seja, manejo de doenças, pragas, plantas daninhas ou invasoras ou plantas espontâneas que crescem na área de cultivo. Então, é importante o produtor estar atento a todas as medidas de boa condução da área comercial para que ele tenha um efetivo controle do nematóide. Sem dúvida nenhuma. De fato, você trouxe para a gente aí alguns pontos que tem que ser observado pelos produtores, não pode fugir à risca de todos esses cuidados. Agora, voltando para essa questão do porta-enxerto, quanto tempo de pesquisa vocês fizeram para chegar até essa tecnologia que está sendo oferecida hoje aí aos produtores? Então, Tiago, desde 2001, o nematóide das galhas da goiabeira vem causando grandes impactos negativos à produção de goiaba no Brasil. Por volta de 2006, 2007, iniciaram-se os trabalhos de coleta de material genético da família da goiabeira, os araçazeiros, as goiabeiras não cultivadas, em busca de um porta-enxerto que fosse resistente ao nematóide das galhas. Então, reforçando, a gente vem trabalhando nessa busca desde 2006, 2007. Foram cerca de 10 anos até se chegar ao porta-enxerto BRS Guaraçá. Até que, finalmente, em 2020, a Embrapa conseguiu disponibilizar as primeiras matrizes desse porta-enxerto para multiplicação e formação de mudas de goiabeira das diferentes cultivares que se produz no Brasil, enxertadas sobre esse porta-enxerto disponibilizado, então, pela Embrapa. Ô José Mauro, me veio uma dúvida aqui que eu acredito que quem está em casa também pode estar pensando o mesmo. Nós Sim. temos produção de goiabas em quase todo o país, em grande escala, principalmente concentrado aí em Pernambuco, na região de Petrolina, que é um foco aí maior de produção, né, que tem aquele cinturão frutífero aqui do nosso país. Aqui no Distrito Federal nós temos uma produção em grande escala também, inclusive no mês de março acontece a festa da goiaba, e que é um terreno totalmente diferente. Essa nova cultivar que vocês estão oferecendo, ela se adapta a todo o território, a todo tipo de solo, ou é específico para alguma região? Ela é indicada para uso no país inteiro, Tiago. Inclusive, nós já temos viveristas produzindo mudas de goiabeira enxertadas no BRS Guaraçá, 3 viveristas aqui em Petrolina, viverista no estado do Paraná, São Paulo e do Espírito Santo. Então, o porta-enxerto é recomendado para os diferentes biomas, para os diferentes solos que encontramos no Brasil. É de fato muito interessante, eles pensaram em tudo quando colocaram esse porta-enxerto. De que forma os produtores podem estar utilizando ele? No site da Embrapa, os produtores podem encontrar a relação desses viveristas que eu acabei de comentar
3 aqui no estado de Pernambuco, aqui em Petrolina, um no estado de São Paulo, em Taquaritinga, um viverista no Espírito Santo, me parece que em Linhares, e um viverista em Siqueira Campos, no estado do Paraná. É importante os produtores estarem atentos quanto à aquisição de muda dita enxertada no porta-enxerto licenciado, liberado, gerado pela Embrapa, para que eles tenham segurança de estar adquirindo um material que tem um preço considerado por muitos produtores relativamente elevado, mas que esse preço corresponda à qualidade de muda que ele está pagando e deseja adquirir. Ele não deve fazer aquisição de mudas a partir de viveiros que não sejam aqueles listados no site da Embrapa. De fato, isso é muito importante quando a gente fala dessa questão de mudas, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu gostaria que você reforçasse aqui para o nosso público a importância de sempre estar comprando os viveiros que são otorgados pela Embrapa. Mas eu preciso de ir para o intervalo comercial, José, daqui a pouquinho você vai falar para a gente dessa importância. Você de casa continua acompanhando a programação do Canal AgroMais, nós estamos de volta já já com Frutas S.A., tirando essas e outras dúvidas sobre esse porta-enxerto que a Embrapa desenvolveu para a produção de goiabas aqui no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com Frutas S.A. aqui no seu canal AgroMais, hoje conhecendo uma pesquisa da Embrapa Semiárido que desenvolveu o primeiro porta-enxerto da goiabeira, que é resistente ao nematóide das galhas. Quem está conversando comigo sobre esse assunto é o pesquisador da Embrapa Semiárido, o José Mauro. José, antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, você falava para a gente da importância dos produtores ficarem atentos aonde eles vão adquirir essas mudas. Precisa, de fato, ser sempre nos viveiros que são otorgados pela Embrapa ou para os outros órgãos também governamentais, para não pegar aquelas mudas que não vão dar tanta produtividade assim, claro, valorizando também o trabalho de vocês, mas principalmente olhando pela qualidade do produto que ele está comprando, né? Com certeza. É preciso o produtor estar atento, porque se a área dele estiver infestada pelo nematóide, apenas os viveiros licenciados pela Embrapa têm autorização para produzir mudas enxertadas no BRS Guaraçá. E essas mudas enxertadas é de fundamental importância para que o produtor alcance o sucesso desejado em sua atividade comercial. Caso o produtor adquira uma muda que não seja enxertada e faça o plantio dessas mudas em uma área com solo infestado, ele vai incorrer naquela situação da qual ele recém saiu. Ele vai ter a inviabilidade econômica do pomar de goiabeiras dele em um tempo muito curto, o que não se espera que aconteça com as mudas enxertadas no BRS Guaraçá. Tá certo, de fato é muito importante. Agora, José, eu gostaria que você falasse para a gente também um pouco mais do que esse nematóide das galhas. O que ele traz aí de prejuízo para os produtores e por que vocês fizeram então aí essa variedade que é um pouco mais resistente a esse mal? O que ele apresenta de fato nas lavouras? O nematóide das galhas é um verme, um animal microscópico que vive no solo, como outros nematóides que atacam outras plantas cultivadas, mas o conjunto dos nematóides das galhas, a cujo conjunto Meloidogene interolobe, o nematóide das galhas da goiabeira, pertence, ele causa um distúrbio fisiológico muito grande à goiabeira. Via de regra, esse nematóide leva à formação de engrossamentos nas raízes da planta, engrossamentos estes chamados também de galhas, e além desses engrossamentos,
a ação do nematóide nas raízes da goiabeira abre porta de entrada para alguns fungos que habitam o solo e que intensifica o dano que a planta sofre na presença do nematóide. Então, é fundamental que o produtor cuide da aquisição dessas mudas enxertadas para contornar o problema que esse nematóide pode causar às goiabeiras que ele tem em sua propriedade. Ô José Mauro, claro que quando vocês fazem esse tipo de pesquisa, né, vocês vão desenvolvendo essas tecnologias até chegar no Nova Cultivar, vocês estudam muito solos, estudam também as plantações. Onde foi que vocês fizeram esses estudos, os campos de experimento de vocês, e tiveram algum tipo de caso também desse nematóide que vocês buscaram essa imunidade para ele? Nós fizemos inicialmente o ataque do nematóide à goiabeira, como eu já comentei, foi observado aqui nos estados de Pernambuco e da Bahia, e em pouco tempo, áreas de produção de goiaba de diversos locais no Brasil estavam sendo prejudicadas por causa do ataque do nematóide das galhas. Com o desenvolvimento do porta-enxerto BRS Guaraçá, houve a necessidade de validar esse porta-enxerto em algumas áreas comerciais com solo infestado, para que de fato se comprovasse a viabilidade dessa cultivar para uso como porta-enxerto da goiabeira. Então, áreas experimentais foram conduzidas aqui em Petrolina, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, e em Vista Alegre do Alto, no estado de São Paulo, como forma de comprovar a viabilidade do porta-enxerto em diferentes condições de cultivo no Brasil. Não, é de fato interessantíssimo, né? Todo esse trabalho que vocês fizeram. Agora eu gostaria que você falasse para a gente se com essa nova medida, né, com essa nova cultivar que está no mercado, o Brasil pode voltar a ser aí o protagonista na produção mundial de goiabas, do jeito que já foi um tempo atrás. A gente não tem dúvidas disso, Tiago. Nós já estamos observando a campo, aqui em Petrolina, a satisfação dos primeiros produtores que fizeram a renovação de seus pomares com goiabeiras enxertadas no BRS Guaraçá. Esses produtores vêm relatando um florescimento muito intenso da goiabeira paluma, que é a mais plantada aqui no submédio do Vale do Rio São Francisco. E, além desse florescimento muito bom da goiabeira paluma enxertada sobre o BRS Guaraçá, observa-se também um excelente pegamento de frutos, levando, por consequência, a uma ótima produtividade da área comercial. A gente já pode falar dessas observações porque os primeiros produtores que fizeram o plantio de goiabeiras enxertadas em BRS Guaraçá já estão passando da segunda, alguns entrando na terceira safra das suas áreas comerciais. E o relato de satisfação com a produtividade das plantas enxertadas no porta-enxerto resistente tem sido muito positivas. De fato, né, eu estava vendo os números aqui, vou até pedir licença a você, pessoal de casa, para usar aqui o celular, que passa a ser uma ferramenta de trabalho também, só para a gente trazer alguns dados disso que o José Mauro está falando para a gente. Devido a aos resultados, né, dessa nova cultivar, a BRS Guaraçá,
ela tem apresentado aí a produção em torno de 40 toneladas da fruta por hectare e colheitas realizadas há 30 meses após o transplante. Ou seja, é um número muito expressivo que vai de acordo com aquilo que você falava para a gente. Se os produtores começarem a adequar suas produções com essa cultivar, daqui a pouco a gente volta aí a figurar o maior produtor exportador do mundo, né? Com certeza. O Brasil não tem uma expressão tão grande na exportação de goiaba in natura, ainda que já se observe algum trabalho nessa linha, principalmente no estado do Paraná. Já se tem a colocação de frutas, de goiabas no mercado internacional, mas se o Brasil recuperar a colocação que ele já teve no mercado nacional de produção de goiaba, nós, pesquisadores da Embrapa, já nos damos por muito satisfeitos. Ah, eu não tenho dúvida disso, né, José? Porque, afinal de contas, coroa um trabalho que vocês estão fazendo aí há muito tempo. Agora, o não mais importante, né, do que tudo isso, você até citou para a gente aqui, ainda no nosso primeiro bloco, que já tem alguns viveiros que já estão ortogados para estar vendendo, ou seja, essa cultivar já está à disposição dos produtores. Quem está nos acompanhando agora e queira renovar aí a sua produção, já pode buscar, então, essa cultivar, porque, de fato, ela já está no mercado, né? Já está no mercado, já tem, como eu disse, 6 viveiristas listados no site da Embrapa, licenciados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para produção e comercialização de mudas das mais diversas variedades cultivares comerciais de goiabeira, enxertadas em BRS Guaraçá. O produtor de goiaba, se tem problema de nematóide no solo da sua propriedade, deve com certeza buscar por esses viveiros para aquisição de mudas e renovação de suas áreas. Agora, José, uma coisa muito interessante também que eu estava pensando aqui, vocês não param essas pesquisas, né? Vocês colocaram uma pesquisa agora que está aí, deu um resultado muito positivo, tem uma expressão muito grande na produção, com os números que nós já citamos por aqui, e é claro que essa pesquisa ela continua, vocês vão sempre buscando aperfeiçoar. Já tem alguma coisa em andamento para melhorar essa cultivar no futuro? Aí ela já é muito boa, mas que ela pode vir a ser melhor ainda? Já temos trabalhos de pesquisa em andamento, realmente visando não deixar a goiabicultura brasileira numa situação de vulnerabilidade. Por exemplo, caso surja uma população do nematóide que suplante a resistência apresentada pelo BRS Guaraçá, nós da pesquisa já estamos nos antecipando, buscando desenvolver outros híbridos ou encontrar outras plantas da família da goiabeira que não tenham sido detectadas até o momento, que carreguem resistência a esse nematóide e que possam, então, vir a substituir o BRS Guaraçá num futuro que a gente espera que seja bem distante, mas que essa substituição seja possível em caso de necessidade. Bom, a gente torce muito por isso também, não vou negar. Nossa conversa está muito agradável, mas já está chegando ao fim. Antes disso, eu gostaria que você falasse para a gente, quem quiser acompanhar um pouco mais desse estudo de vocês, a forma como que ele foi conduzido, todos os resultados, eu sei que vocês sempre fazem essas publicações. Onde é que o pessoal de casa que está nos acompanhando pode ter acesso, então, a essas informações? No site da Embrapa, nós temos uma matéria que fez a divulgação do porta-enxerto lançado em 2020, com a relação dos viveiristas licenciados, conforme a gente já disse aqui por algumas vezes. E tem também agora uma matéria de lançamento comercial mesmo, de lançamento para toda a sociedade brasileira, do porta-enxerto que a Embrapa disponibilizou em 2020. Então, ao final dessas matérias, a gente consegue encontrar algumas publicações técnicas geradas pela Embrapa, principalmente pela nossa unidade aqui em Petrolina, a Embrapa Semiárido, que conta um pouco da história do desenvolvimento
desse porta-enxerto que foi disponibilizado para os produtores de goiaba no Brasil. Tá certo, eu mesmo vou fazer parte desse público que vai buscar essas informações, porque eu fiquei curioso para saber um pouco mais aí de toda essa pesquisa de vocês. Ô José, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, contar um pouco mais dessa história, desejo sorte aí para vocês nas novas pesquisas, um abraço e até a próxima, viu? Até a próxima, Tiago. Nós aqui da Embrapa Semiárido é que agradecemos mais uma vez pela oportunidade de divulgar o trabalho de pesquisa que realizamos e que a gente acredita vai trazer bastante sucesso, um pouco de tranquilidade aos nossos produtores de goiaba. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Continue acompanhando a programação do canal AgroMais. É claro que a gente volta a se encontrar por aqui. Um abraço e até lá.